começo de ano e milhares de crianças iniciam ou voltam às aulas. Esse momento marca uma fase de adaptação e rotina com uma grande carga emocional e física dos pais, alunos e responsáveis até. Entre expectativas, insegurança, ansiedade, o ambiente familiar tem um papel fundamental para que a criança se sinta mais segura nesse processo. Como tornar esse momento mais leve e qual é, de fato, o papel dos pais nessa transição? Sobre o tema, eu recebo no brilhante cenário a psicopedagoga Thaís Germano para falar da importância desse momento, desse apoio emocional na vida de uma criança e do início do ano letivo. Seja bem-vinda. Obrigada, Viviane, pelo convite. Tudo bem? Então bem. Mochila nas costas, coração na mão, é isso? Exato. Começou, né, o ano letivo e os pais ficam muito angustiados, né, principalmente os pais que estão levando pela primeira vez o seu filho para a escola, para a creche, na educação infantil. Mas também aqueles pais de bagagem longa, né, onde o filho já frequenta a escola, mas férias é férias. Férias é quando a criança está todos os dias com o pai, com a mãe, curtindo, aproveitando. E o tempo também muda, a rotina muda. E voltar para tudo isso, para essa rotina mais estruturada, gera aflição, gera medo. E nós temos muito receio como pais de deixar os nossos filhos sentirem medo. Na verdade, o medo, ele precisa ser apenas mediado, entendido, compreendido. E aí fica muito mais fácil para a criança saber que esse medo vai passar. Então, o início das aulas é algo assim desafiador para a criança e também para os pais. Quem chora mais? Então, depende, né? Mas geralmente os dois. Os dois, né? Eu costumo dizer que os pais são espelho. Então, é o espelho retrovisor. Então, se eu vejo meu pai angustiado, apreensivo, a criança, ela entende muito a linguagem corporal, mais do que a linguagem oral. Então, ela observa seu pai rígido, né, meio ansioso, nervoso, ela já percebe que tem alguma coisa errada. Por que eu vou para esse lugar? Meu pai também tem medo dele, eu não quero entrar. Então, quando a gente fala de ser o espelho para o filho, é esse olhar que nós precisamos ter. Ele precisa se acostumar. Ele vai se acostumar. E você? Se acostumou? Né? Mostrou para ele que é um lugar seguro? Então, quando as aulas começam, é essa importância que a gente precisa dar. E também, né? Ela vai ficar ansiosa. Nós também, enquanto pais, ficamos. Será que é uma boa escola? Será que eu fiz uma boa escolha? Será que é uma metodologia que vai ser eficaz para ela? Será que ela vai ter amigos? Toda essa insegurança, se nós passamos para os filhos, eles vão refletir na escola. Na criança pequena veio o quê? O choro. O choro. Né? Porque faz mal eles chorarem? Não. As crianças chorarem? Porque eles choram, os pequenininhos principalmente, Sim. né? Algumas crianças, cada uma tem um tempo, né? Então, tem crianças que em 3 dias estão adaptadas, tem crianças que 3 semanas que vão se adaptar, cada um tem o seu ritmo. E é importante a gente, nós como pais, termos essa sabedoria. O choro faz parte. Eu sei que está doendo, eu sei que você está triste, mas vai passar. Eu também estou e no final do dia nós vamos nos ver. É isso que se recomenda falar para a criança? Exatamente, né? Eu sei que você está triste, eu também estou triste, no final do dia nós vamos nos ver. Tanto que o que nós recomendamos? Não se esconda do seu filho ao deixá-lo na escola. Porque o que ele vai entender? Isso é um erro, né? Sim, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. É importante o tchau. Claro, não aquele tchau de horas e choro, né? A criança vendo o seu comportamento, ela vai achar que é um lugar ruim. Se meu pai está chorando, se meu pai está com medo dessa escola, por que eu tenho que ficar aqui? Agora, se eu passo segurança, que é um lugar legal e que no final do dia nós vamos estar tranquila também, exato. Né? A criança vai chorar nos primeiros ali momentos, mas vai passar. Ela vai conversar com as outras crianças, ela vai brincar. Os professores são muito acolhedores, principalmente na educação infantil, porque eles sabem que a criança ainda demanda uma atenção diferente. Ela passou a vida toda dela com o pai, com a mãe, naquele ambiente ali materno, paterno, e de repente ela está num ambiente que ela não conhece, ela acha que é hostil. E de repente ela começa a ver que tem brincadeira, que tem muitas mãos, que tem muitas cores, que tem muitas falas.
E ela vê que é um lugar interessante. E no final do dia, realmente, ela vai ver que a sua mãe chegou para buscá-la. Então, pais, deem tchau, vão embora, vão buscar. No início, os pais são essenciais para esse processo. Ela precisa encontrar uma pessoa de referência. Então, ela sair da escola e ver uma pessoa que ela conhece, que ela tem afeto, ela se sente segura. E muitas vezes ela vai chorar quando encontrar essa mãe, esse pai no portão da escola. Por quê? Porque é um desabafo. Exigiu dessa criança muitas habilidades durante aquele dia. Ela precisou se concentrar, ela precisou controlar as emoções, ela precisou controlar o medo, a raiva, todos os sentimentos ela controlou ali durante a aula. Quando ela encontra esse pai e essa mãe, que ela entrou às vezes no carro, ela começa a chorar e os pais não entendem. Nossa, a escola é ruim, meu filho está chorando. Não, nem sempre é isso. É uma maneira de desabafar. Exatamente. E o desabafar existem várias formas. O choro e também o silêncio. O silêncio também precisa ser respeitado. A criança está desgastada. Filho, como foi a sua aula? Nós podemos mudar essa frase. O que foi muito legal hoje na sua aula, filho? Muda todo o contexto. Porque muitas vezes, como foi a aula? Eu não quero falar. Né? Foi legal. Aí os pais falam, puxa, ele não me conta como foi. Eu falei, porque ele já fez tanta coisa, ele tá tão cansado, que agora ele só quer curtir ele e o espaço e a família e a casa que ele mora. Então muda as perguntas, né? O que foi muito interessante hoje na aula? Você teve aula de ciências, o que você aprendeu que foi legal? Como é que foi o lanche? E o teu amigo, como é que foi a brincadeira? Mude essa frase. E às vezes, mesmo assim, a criança vai querer ficar no silêncio. Permita isso nela. Permita ela ficar no silêncio. E depois, no decorrer do resto do dia, ela vai contando, ela vai trazendo ali no momento que ela achar oportuno. Então, essa ansiedade que nós pais temos, né? De sabermos como a criança foi, não é uma ansiedade para ela. É nossa ansiedade. Então, para ela é outro sentimento? É outro sentimento. Eu estava lá, foi legal, ok. Né? Então, nós precisamos, assim, trabalhar muito essa inteligência emocional dos nossos filhos. Então, ela começa a aprender desde o berço, né? Desde ali da primeira infância, que ela pode chorar. E que isso é uma consequência de uma tristeza. Mas que depois o ambiente vai trazendo coisas boas, até porque a escola ela é muito alegre, envolvente, né? A equipe está preparada para essa adaptação. Então há muito colo, há muito acolhimento, há muito abraço, há muito carinho, há muito entendimento do momento da criança. Os profissionais que trabalham principalmente com a educação infantil, eles têm essa preparação. E claro, essa parceria da família com a escola precisa acontecer, então. Né? Então, a agenda não pode ser... Passou bem o dia. Né? O meio de comunicação entre a família e a escola precisa ser mais ativo, principalmente nesses primeiros anos iniciais. Então, nosso papel enquanto pais, nesse início de ano letivo, essa preparação, como eu falei, começa-se antes, preparando o material, separando o uniforme, já colocando novamente uma rotina para ela. Ela está muito nas telas, por exemplo, começa a diminuir o tempo de tela, deixa um tempinho para ela trabalhar com um desenho ou com uma historinha, para ela já começar a entrar numa rotina ali de afazeres, né, durante o dia. Porque quando nós estamos em férias é tudo muito solto a criança, né? Então, uma semana antes, começa a colocar, olha como é impactante, de repente eu tô livre, leve e solto, e de repente eu estou ali dentro de uma rotina. E isso, gente, principalmente crianças que estudam, por exemplo, de manhã, cuidado com o horário. Se a gente acorda muito tarde, é tudo aquela correria, né? Vamos lá, estamos atrasados, pega o lanche, pega a lancheira, pega a mochila, não toma café, põe o uniforme. E isso aumenta a cortisol, que é o hormônio do estresse. Como é que essa criança vai chegar, né, na escola? Estressada? Daí ela vai chorar, ela vai ficar raivosa, e aí a família não entende por que ela está tendo esse comportamento, mas ela já acordou nessa pressão, né? O nível de cortisol dela já subiu demais, então ela já chega pilhada, como a gente diz, né, na escola. Agora, se eu acordo antes, eu preparo, tenho esse momento de tomar um café, chego ali com tempo de folga,
Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Thaís, e quando os pais são zelosos demais? Quando eles querem ficar tão em cima, né? Participar tanto que acabam atrapalhando. Isso é um reflexo de insegurança, né? Né? Puxa, eu preciso cuidar muito, né? Para que meu filho não sofra nada. Que inteligência você está ensinando para ele sobre as emoções? Né? Então, a superproteção, tudo que é demais é ruim, né? Então, assim, a falta de e a quantidade exagerada de, né, são ruins. Então, os pais que são muito zelosos não permitem que a criança amadureça suas habilidades emocionais e socioemocionais. Quando ela chega na instituição, na escola, ela não tem esses pais ali presentes. Então, ela não sabe lidar com as situações sociais. Em conversar com os colegas, numa situação com o professor, porque a referência dela é somente os dois, né? Os pais ali, ou enfim, a pessoa responsável. Então, ela não consegue pedir ajuda, ela não consegue delegar, ela não consegue se colocar diante desse convívio social novo que é a escola. Então, assim, sempre é um equilíbrio. Nós precisamos disso. É muito ruim dar tchau e ver seu filho chorando. Agora, quanto mais você fica ali, mais você alimenta o quê? O comportamento negativo. Então, assim, tchau e vire as costas. E no final do dia você estará lá, ela vai ver que você voltou. Outro dia, ela não quer ir para a escola porque de novo ela vai te perder por algumas horas. Tchau e vai embora. E de repente ela vê novamente que no outro dia você chegou. Opa, ele vai, mas ele volta. Né? Então, assim, esse zelo prejudica a criança. Ela precisa desenvolver essas habilidades sociais. Então, nós, enquanto pais, precisamos dar os caminhos. Né? Vamos arrumar a mochila junto, vamos pôr o uniforme. Você vai ter muitos amigos para brincar, vai ser super divertido, né? Então, assim, e eu digo para você que não é só na educação infantil. As crianças de ensino fundamental também, de ensino fundamental 1 e 2, a gente vê isso, né? As aulas vão começar. E como vai ser? E se eu não tiver amigos? E se os professores forem bravos? E se eu não conseguir acompanhar o conteúdo da série? A criança, o pré-adolescente, né? Ele também tem esses medos. E aí nós pais precisamos também dar essa segurança. Por dentro você pode estar com o coração assim, né? Apertadinho. Mas você precisa passar firmeza, porque a criança sabe. Né? Engole o choro, o adulto, né? Engole o choro, levanta a cabeça e passe segurança para o teu filho. É um bom lugar. Experimente, se permita explorar esse lugar. Porque tem muitos pais que interferem demais nas situações da escola, certo? Muito, muito. Isso é ruim. Claro, enquanto pais nós precisamos sim, né? Sempre estar em contato com a escola, alguma coisa está errado, conversar com a orientadora pedagógica, pedir sugestões, fazer um alinhamento, né? Às vezes é necessário entrar um terceiro profissional, né, na área da terapia, mas assim, permitir que a criança resolva os problemas. Aconteceu isso? Como que a gente pode resolver? Então, da próxima vez, como que você poderia resolver? Se eu sempre resolver as coisas para o meu filho, o que eu estou ensinando para ele? Que sempre alguém resolve para ele alguma coisa. Ele nunca resolve nada. Então, ele vai crescer sendo um adulto dependente. Um adulto que, na hora de fazer uma escolha para o vestibular, não vai saber o que fazer. Na hora das escolhas sociais, né? E, inclusive, as coisas que são ofertadas, né? Ele não vai saber como reagir. Na hora de um emprego, a se portar ali, né, numa entrevista, ou situações adversas que vão acontecendo, ele não sabe como reagir. Então, quando a gente ensina essa inteligência emocional desde lá da educação infantil, eu vou ter o quê? Um filho, um jovem, um adolescente, um adulto com uma formação e uma consciência emocional muito maior. Mas quando eu proporciono para ele esses caminhos, ele vai fazer as suas escolhas. Certas ou erradas ele vai fazer, né? Então, quando começa aí esse início de ano letivo que nós estamos iniciando agora, começa-se aí esse treino. Esse treino de habilidades de lidar com os medos. O medo, ele faz parte, né? Nós temos que aprender a lidar com ele, a entendê-lo. Porque a partir do momento que nós entendemos o medo, nós conseguimos superar. Previsibilidade. Nós trabalhamos com previsibilidade. A criança gosta, né? Precisa. E precisa. Por isso que a gente fala assim, é importante a criança ter uma rotina, né? Uma rotina diária, de estudo, do brincar, da hora do lazer, da hora das telas. Se a criança tem uma previsibilidade
daquilo, isso baixa nível de estresse. Eu já sei o que vai acontecer. Amanhã começam as minhas aulas, minha mãe já me ajudou a preparar minha mochila, já estou com o meu material aqui, né, organizado, já estou com o meu uniforme, eu vou acordar a tal hora, eu vou chegar em casa depois, vou poder brincar e etc. Então, se eu como família, né, como pai e mãe, eu faço uma rotina, eu dou previsibilidade. E aí eu tenho uma criança muito mais segura. É só se colocar no lugar. Se eu não sei o que vai acontecer no meu dia, me incomoda, o que eu vou fazer hoje? Não faço a mínima ideia, que ansiedade. Né? Agora, se eu faço a minha agenda da semana ou do dia, enfim, puxa, eu já sei como vai ser o meu dia hoje. Então, vão ter mudanças? Talvez sim, ok. Mas assim, a estrutura ali de como vai ser o meu dia me deixa confortável. Se coloque no lugar desse filho. Também ele vai ter isso, né? E isso eu posso falar que é o apoio emocional? Total, né? Todos os dias serão flores? Não, terão dias difíceis, terão dias que ela não vai querer ir para aula, tem dias que ela vai entrar chorando no carro. Não quer aquela roupa do uniforme. Né, não quero pôr aquilo. Então, assim, quanto mais a gente... Como assim? O que aconteceu? Né? Se a gente enfatiza a situação, a gente piora a situação. Então, chegou da escola, primeira semana de aula, chegou chorando. Meu filho, por favor, não chora, não é nada. Não. Ele tem que entender que é algo. Ele está chorando porque está dolorido. Ele está chorando porque ele está triste. Ele está chorando porque ele estava com saudade. Ele está chorando porque ele ficou com medo do ambiente que é novo, que ele não conhece as pessoas. Né? Então, assim, o que a gente pode falar? Eu sei que você está triste, eu também fico triste, mas a gente se vê no final. Olha só, nós estamos juntos agora. Né? Então, assim, dar nome a esse choro. E aí ela começa a entender que, ok, faz parte, né? E vai passar. Acontece crianças que têm muita dificuldade, né? De se adaptar, né? À escola. Elas demoram um tempo de mais de um mês, por exemplo. Então, geralmente, a família precisa estar com um diálogo mais próximo da escola, pedindo esse auxílio, né? Então, a escola geralmente tem uma equipe ali que estuda o caso, procura dar um acesso diferente para essa criança. Então, por exemplo, ela não consegue ficar tantas horas na escola. Geralmente, elas ficam 4 horas na escola. Geralmente, ela começa ficando menos tempo, até ela se adaptar e se acostumar. Tem um professor de apoio para momentos que ela estiver com uma crise emocional, poder dar apoio para ela poder dar uma volta na escola, conversar com a psicóloga da escola ou com a pedagoga da escola, fazer uma atividade mais sensorial, né, nós somos muito corporais, então quando nós temos um objeto, alguma coisa sensorial, isso nos acalma, canaliza, né, canaliza para o prático aquela dor. E, em alguns casos, é necessário a terapia, para que a criança vá entendendo, vá compreendendo. E é uma questão de tempo. Pode acontecer, Thaís, da criança com esse desgaste emocional, né? Acaba sendo um desgaste. Ela transferir o emocional para o físico? Muitas crianças, por exemplo, podem adoecer? Sim, dor de barriga, né? Eu tô com dor de barriga. E algumas crianças, elas ficam tão ansiosas antes da aula que elas chegam, né, ter muito enjoo, passam mal mesmo, né? Porque o corpo fala. Tem dor de cabeça, não tá passando bem, diz que sente tontura, sente calor. Por quê? Porque é uma crise de ansiedade. E a crise de ansiedade tem, né, esses sintomas físicos. Neste momento, acolhe, né, o teu filho, converse com ele, explique sobre o ambiente da escola. Escute também o que gera tanto medo em você, filho. Até para que você, enquanto pai, chegue até a escola e fale, olha, ele tá com medo de tal professor, de tal amigo, de não corresponder às expectativas, etc. Porque da escola acolhe também. Né? A escola também entende melhor, né? Entende. Olha, ele trabalha de um outro jeito, ele não consegue trabalhar com pressão. Alguns professores, né? Também do ensino fundamental 2, assim, já tem um outro perfil. Então, com ele ter que trabalhar diferente. Ele vai ter que sair da sala de vez em quando para dar um tempo, uma respirada. Ele volta depois de 5 minutinhos, né? E tudo bem. Ele não consegue dar conta de copiar, por exemplo, todo o conteúdo do quadro, porque às vezes uma criança que tem alguma dificuldade de aprendizagem, puxa, já sabemos sobre isso. Então, assim, família, sinalize antes para a escola. Meu filho funciona assim. Vocês podem me ajudar? Ok, porque a escola também não pode trabalhar no escuro.
É uma tríade, né? A escola vai até um ponto e os pais também precisam fazer o papel deles.